Números, capítulo 25. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-per, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos, uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Ziri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filho de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Números capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e a Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paluítas, de Erozon, a família dos Exoronitas, de Camir, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes
Datã e Abirão foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Ozi, a família dos Ozinitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perenitas, de Zerá, a família dos Zeranitas. E os filhos de Pérez foram de Eziron, a família dos Ezironitas, de Amul, a família dos Amunitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jesube, a família dos Jesubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Moaquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Arielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaídas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã,
a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbenitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufanitas. De Ufã, a família dos Ufanitas. E os filhos de Belá foram Arde e o Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estes são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Imã, a família dos Inaitas. De Isvi, a família dos Isvinitas. De Beriás, a família dos Berianitas. Dos filhos de Beriás foram de Eber, a família dos Eberitas. De Maquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Será. Essas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram de lhes contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu de Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo o homem de idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.